Você acha que o lugar onde você mora é quente? Imagine viver em um lugar onde o calor é tão extremo que derrete objetos, deforma carros e torna impossível andar descalço no asfalto. Hoje, vamos viajar pelos lugares mais quentes do planeta e descobrir o que acontece quando o termômetro simplesmente não para de subir. Prepare-se, porque o que você vai ver é assustador. No verão de 2023, a cidade de Phoenix, no Arizona, viveu um verdadeiro pesadelo. Foram 31 dias seguidos, com temperaturas acima de 43 graus Celsius. Mas o recorde de temperatura mais alta já registrada lá foi de 50 graus. Imagina só, 50 graus. Nessa temperatura, o ar que você respira parece que sai de um secador de cabelo ligado no máximo. O calor é tão intenso que objetos simplesmente começam a se deformar. Plásticos derretem, placas de trânsito se curvam e até as caixas de correio de metal não aguentam e começam a ceder. E se você acha que 50 graus no ar é muito, espere para ver a temperatura do asfalto. Sob o sol forte do Arizona, o chão pode chegar a incríveis 76 graus Celsius. É quente o suficiente para causar queimaduras de terceiro grau em questão de segundos. Por isso, os hospitais de lá ficam lotados de pessoas que caíram no chão e se queimaram gravemente. Em alguns casos, as pessoas chegam com queimaduras em mais de 10% do corpo. É por isso que os cachorros precisam usar sapatinhos especiais para passear. Senão, as patas deles seriam literalmente cozidas no asfalto. Até os cactos, plantas que são símbolo de resistência ao calor, não aguentam e começam a tombar, como se estivessem desmaiando de tanto calor. E não pense que o interior de um carro é um refúgio. Deixar um carro estacionado sob o sol do Arizona é como colocá-lo dentro de um forno. Em apenas 1 hora, a temperatura interna pode passar dos 93 graus Celsius. O volante fica tão quente que é impossível de tocar, e o painel pode deformar completamente. Há relatos de pessoas que encontraram seus carros com partes do painel derretidas, como se fossem de cera. É um lembrete constante de que, nesses lugares, o calor não é apenas desconfortável, ele é perigoso e destrutivo. Agora, vamos sair dos Estados Unidos e cruzar o oceano até o Catar, um pequeno país no Oriente Médio, que é um dos lugares mais quentes e úmidos do mundo. Lá, o calor não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma umidade que faz você se sentir como se estivesse dentro de uma sauna o tempo todo. As temperaturas no verão facilmente passam dos 45 graus, mas a sensação térmica, por causa da umidade, pode ser muito maior. Viver no Catar durante o verão significa viver em uma bolha de ar-condicionado. As pessoas vão de suas casas com ar-condicionado para seus carros com ar-condicionado e para seus trabalhos ou shoppings, também com ar-condicionado. É praticamente impossível ficar ao ar livre por muito tempo. Para você ter uma ideia, até os estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo de 2022 têm sistemas de refrigeração gigantescos para manter os jogadores e os torcedores frescos. E não são só os estádios. Até algumas ruas e calçadas em áreas mais nobres de Doha, a capital, têm saídas de ar-condicionado no chão para tentar amenizar o calor. Sim, você ouviu direito, ar-condicionado ao ar livre. Em 2021, o calor no Catar foi tão extremo que chegou a confundir os semáforos. As lentes dos semáforos, que são feitas para aguentar altas temperaturas, simplesmente derreteram e se deformaram, fazendo com que as luzes ficassem distorcidas. Imagina o caos no trânsito. Até os aviões têm dificuldade para operar. Quando a temperatura passa dos 50 graus, o ar fica menos denso, o que dificulta a decolagem das aeronaves. Por isso, voos precisam ser cancelados ou remarcados para horários mais frescos. Como de madrugada, é a natureza mostrando que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ela ainda impõe limites. Mas o que acontece quando o calor chega a níveis que o corpo humano simplesmente não consegue suportar? Existe um conceito chamado temperatura de bulbo úmido. Simplificando, é uma medida que combina calor e umidade para determinar o ponto em que o suor não consegue mais evaporar da pele para resfriar o corpo. Quando a temperatura de bulbo úmido atinge 35 graus Celsius, mesmo uma pessoa saudável, na sombra e com acesso à água, não consegue sobreviver
por mais de algumas horas. O corpo superaquece e os órgãos começam a falhar. Lugares como o Catar e outras regiões do Golfo Pérsico já estão se aproximando perigosamente desse limite em alguns dias do ano. Isso significa que, no futuro, partes do nosso planeta podem se tornar literalmente inabitáveis durante certas épocas do ano. Não é mais uma questão de desconforto, é uma questão de sobrevivência. O calor extremo não é apenas um problema para os objetos ou para a infraestrutura. Ele é uma ameaça direta à vida humana. E se você pensa que esses são os únicos lugares, está enganado. O Vale da Morte, na Califórnia, detém o recorde oficial da temperatura do ar mais alta já registrada na Terra. 56,7 graus Celsius. É um lugar tão quente e seco que a sensação é de estar com a cabeça dentro de um forno de convecção. Outros lugares, como Kebele, na Tunísia, e Mitribá, no Kuwaiti, também já registraram temperaturas acima dos 54 graus. São lugares onde a vida como a conhecemos é levada ao limite absoluto. Esses exemplos nos mostram que o calor extremo é uma força da natureza poderosa e assustadora. Ele pode derreter metal, deformar a infraestrutura, impedir aviões de voar e, o mais alarmante de tudo, ameaçar a nossa própria existência. As cenas que vimos hoje, de objetos derretendo e da vida se adaptando a condições impossíveis, não são de um filme de ficção científica. Elas são a realidade em várias partes do nosso planeta. E com as mudanças climáticas, esses eventos extremos tendem a se tornar cada vez mais comuns e intensos. Então, da próxima vez que você reclamar do calor, lembre-se desses lugares. Lembre-se do asfalto que queima, dos carros que derretem e das cidades que precisam de ar-condicionado até nas ruas. O nosso planeta tem lugares de uma beleza incrível, mas também de uma hostilidade assustadora. Gostou de conhecer esses lugares extremos? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho de notificações. Tem alguma história sobre calor extremo para compartilhar? Deixe nos comentários. Eu vou adorar ler. E se quiser saber mais sobre os lugares mais incríveis e perigosos do mundo, confira os links que deixei aqui na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima.